Cristão pode ler diversos gêneros literários. O que a literatura contribui para o nosso pensamento cristão? E as Crônicas de Nárnia? Quem aqui já ouviu falar? O que ela tem a ver com a Bíblia, com o cristianismo? Então fique até o final desse vídeo para saber mais. Invadiram o meu canal! Não é possível, não é possível. Você que se assustou, minha esposa invadiu o meu canal. Brincadeira, gente. Não sei se você viu, tem um vídeo nosso que eu fiz sobre o jovem cristão e a música. A gente fez um desafio. E se o pessoal comentasse que queria a Sueli participando no próximo vídeo, a Sueli ia participar. Então hoje temos a participante especial, vocês pediram, a gente atendeu. Ia sair antes do vídeo, mas por problemas técnicos aí a gente não conseguiu, tivemos que regravar tudo de novo. Então hoje aí vai sair o vídeo e juntamente aí com a minha esposa falando aí pra vocês um pouquinho sobre a literatura e pensamento cristão. Hoje a gente está aqui para falar sobre o pensamento na literatura cristã e o que ela nos influencia. O Igor fez uma meta aí num vídeo aí, não me recordo qual foi. Sobre o cristão e a música. Que tá muito interessante, já corre lá para assistir. Tá na descrição. Porque tá muito bom o conteúdo. E bateu essa meta. E aqui estou de paraquedas, não curto muito falar em frente às câmeras, mas me foi desafiado sobre falar sobre a literatura, né? Pra gente iniciar, o que é a literatura, né? Literatura todo mundo aqui já viu no seu ensino médio. Ninguém gosta. Eu confesso que eu odiava literatura. Fui começar a gostar na faculdade. E é uma coisa que pra mim era muito chato. E hoje eu percebo a importância da literatura no nosso pensamento, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento crítico, entre outras coisas que a gente vai falar aí no decorrer desse vídeo. Então fica até o final desse vídeo. Fica até o final que o conteúdo tá muito bom. A esposa separou muita coisa boa aí pra você. Fica aí até o final e não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixe o seu like e compartilhe aí, né? Já compartilha. Porque é um conteúdo que abrange todos os públicos e tá muito legal esse conteúdo. Gente, em primeiro lugar, a gente precisa entender a literatura para a construção do pensamento social. Vem dos filmes, né? A questão dos filmes, a questão das fábulas, historinhas. Tudo isso nos remete a uma literatura, a uma obra literária. Por exemplo, um filme de romance. Ali tem uma literatura que o autor quer mostrar um romance frustrado que é muito meloso, muito chato. O Igor não gosta, mas eu amo. Mas ele quer mostrar uma decepção. Inclusive eu tô assistindo uma série que pra mim me chocou muito, que é uma literatura muito forte, uma literatura que nos remete numa sociedade fragilizada, que nos faz pensar a questão da sociedade ali ao todo. Então a importância de ler, né, que a literatura também é uma leitura que se transforma numa obra de arte, se constrói um filme. Tudo isso é importante para o nosso meio social, né? Filme, tudo, né? Séries, tudo se origina da literatura, né? As histórias em quadrinhos, é uma literatura, livros que se desenvolve, até medicina, tudo tem uma literatura envolvida. Existem vários tipos de literatura, né? E isso vai moldar todo o pensamento social. Inclusive a gente estuda um pouco das literaturas, né, na escola, né? Que a gente odeia, que a gente não gosta. Se perguntar quais são as funções das literaturas, poucas pessoas sabem. Mas é isso, gente. É uma construção para o nosso meio social. Segundo, molda nossas crenças e percepções. Como assim? Eu vou deixar essa parte para o Igor falar, né, que ele é teólogo. Então ele vai explicar um pouco da literatura dentro da Bíblia. O que que a gente pensa que não tem, mas tem literatura dentro da Bíblia, né? Explica um pouco aí pra eles aí. A Bíblia por si só já é uma literatura, né? Então quando se fala moldar crenças e percepções, a literatura está muito atrelada a isso. Ela vai moldar as crenças. Um exemplo, a literatura bíblica. E dentro da literatura bíblica existem várias literaturas, né? A literatura judaica, literatura... poderia fazer um vídeo, se você quiser comenta aqui, a gente faz um vídeo só falando sobre isso, vários tipos de literatura que existem dentro da Bíblia. Existe a literatura muçulmana, que disso existe o Alcorão, e dentro delas outras tradições que vieram outras literaturas que moldam uma crença. Existem vários tipos de literatura que vão mudar toda a literatura na molda uma crença. A literatura marxista,
criam crença marxista, socialistas. Então não é só, quando a gente fala de crença, não fala só de crença evangélica, mas fala de outras crenças também. Um exemplo também de um grande literário que foi um apologista é um defensor da fé, G.K. Chesterton, e ele defende, né, a importância dos contos de fada, que aí só ele vai falar mais lá para frente sobre os contos de fada, o que são as fábulas. E ele fala sobre a importância muito, ele enfatiza muito no seu livro Ortodoxia. Tem um vídeo no canal, se você quiser, eu vou deixar no comentário falando sobre esse vídeo, sobre esse livro Ortodoxia. Ele fala um pouco aí sobre a construção da literatura, do pensamento cristão, sobre os contos de fada, sobre a oralidade. Então, a literatura vai mudar tudo isso, né? Todo esse pensamento, essa crença, essa transmissão de valores, essa percepção do mundo. Né? É bem importante essa questão aí, né, do que o Igor falou sobre as crenças, os valores, né? Porque, por exemplo, o marxista vai transformar no pensamento marxista. Então, a literatura influencia a nossa vida, né? Terceiro, além de enriquecer, né, o nosso desenvolvimento intelectual, de desenvolver o nosso crítico, né, ele enriquece culturalmente e intelectualmente, né? Porque, assim, cada obra literária tem um autor que tem a sua cultura, né? Aqui no Brasil, né, por exemplo, né, a gente tem diversos tipos de obras literárias que são, posso assim dizer, legais, outras também não são muito legais. Desenvolveram bastante. Desenvolveram bastante. E a gente vai pegar um de outro país que não tem a mesma coisa, mesma estrutura, né, literária do que aqui do Brasil. Não tem a mesma questão da rima, né? Não tem a mesma questão do prosa, poesia. É uma coisa mais melódica. Então, assim, vai muito da cultura, né? Então, desenvolve um pouco cultural. Por exemplo, a gente pode... Um exemplo disso é no Nordeste, né? As obras... Os cordéis, né? As obras literárias lá do Nordeste, né? Questão da rima, questão Os repentistas. Isso também. Então, assim, e pegar aqui no Rio de Janeiro uma coisa bem mais voltada né? Bossa Nova, samba, origina-se daqui e tal. Tem a ver com a origem da literatura também. Isso aí, isso tudo. Então, isso enriquece muito, né, o nosso meio, o nosso pensamento, e entre outras coisas, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os gêneros literários. Gente, a gente não vai se prender nos gêneros literários gerais, comuns, porque nosso objetivo aqui é falar sobre o pensamento cristão. Como é que é? Errei, calma aí. A influência da literatura no pensamento cristão. Então a gente tem que se basear dentro da Bíblia, né? Então a gente tem que seguir essa linha de raciocínio dentro da Bíblia. Portanto que eu pedi o Igor, né, pra me ajudar. Eu fiz um vídeo sozinha, mas não ficou muito legal. Aí eu falei, Igor, grava comigo porque ele sabe melhor um pouco sobre a questão da literatura dentro da Bíblia, ele estuda mais, então assim, ele tem mais propriedade para falar do que eu. Então ele vai entrar um pouco aí sobre os gêneros literários da Bíblia. Gêneros literários da Bíblia, gente. Temos os evangelhos, epístolas, parábolas, aquele ali, não entendi o que é. Apocalipse. Apocalipse está dentro da Revelação, né, que são livros proféticos. Então, existem várias divisões, né? Por exemplo, o Pentateuco é escrito de uma forma, Salmos, que se enquadra dentro dos livros poéticos, é escrito de outra forma. Outra coisa que é interessante que eu estava estudando também, existem vários, por exemplo, você sabe que é um acróstico, né? Começa, por exemplo, amor, A de amoroso, de M de moda, sei lá, tô falando coisas aleatórias, mas uma palavra e outros textos, outras frases começando com o início dessa palavra. E eu descobri, né, estudando sobre judaísmo, outras paradas, que em Salmos e na Bíblia toda tem vários acrósticos, entendeu? Ou seja, toda essa ideia, essa construção de poesia, de narrativa. Jesus, ele usava muito isso. Jesus, ele pregava por parábolas, que eram parábolas, eram histórias. Então Jesus usou muito dessa oralidade que o judaísmo tem, né? Uma oralidade, uma transmissão oral que nós temos também no Brasil, né? Transmissão dos contos, a transmissão das histórias, das lendas, né? Então no judaísmo também tinha essa transmissão da literatura oral.
Então Jesus se aproveitou muito disso para pregar. Como o Sueli falou num vídeo que a gente acabou que não ficou salvo, sobre Madeleine, que dizia que Jesus não era um teólogo, Jesus era um contador de histórias. Então Jesus contava histórias para atrair as pessoas, e com isso ele trazia uma reflexão, ele trazia uma mensagem por trás dessa história. A ideia da literatura é fazer isso, a pessoa refletir. Jesus se aproveitou muito dessa literatura para pregar o evangelho, por meio dessas histórias. Então nós vemos que sim, a literatura é muito importante, e na Bíblia existe um conteúdo literário muito grande e riquíssimo, que a gente pode aproveitar, não só pode como deve. E o Igor falou uma coisa bem interessante aí, né, sobre a questão da Bíblia, da literatura, e o que isso influencia em nossa vida, né? Influencia tanto, né, que a Bíblia é um dos livros mais vendidos do mundo. É o livro mais vendido. E o Alexandre o Grande, né, queria ter uma Bíblia dentro da sua biblioteca. Então isso é muito importante pra gente, porque influencia na nossa vida. É uma influência boa. Quando a gente pega ali, né, pra ler as parábolas de Jesus, né, assim como outras coisas também, a gente se sente tocado, se sente emocionado, né? Um exemplo é quando Jesus contou uma parábola, ele estava falando uma parábola e a criança, né, foi isso? Que a criança sentou para ouvir, os discípulos sim, as crianças foram atraídas pelaquela história. Jesus falou, deixai, daí que vem o versículo, deixai, venha a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus ou dos céus. Então as crianças eram atraídas pela história de Jesus, de tanto que chamava atenção. Isso aí, né? Então pra gente conseguir atrair uma criança, né, apenas com falar, a história tem que ser muito legal, a história tem que ser muito lúdica, a história tem que ser muito convincente. Isso é muito legal. E assim, é uma literatura e a gente precisa ler literaturas cristãs, assim como literaturas não cristãs, porque isso remete na nossa vida, isso influencia a nossa vida. Eu, quando não tinha... Eu ainda estou começando o hábito de ler, mas quando eu não tinha tanto hábito de ler, eu não sabia tanto quanto hoje. Hoje eu sei mais porque eu tenho hábito de ler, eu tenho hábito de ler outras coisas, porque eu preciso ler outras coisas. Além da Bíblia, eu preciso ler. Então, gente, pra gente terminar, né, pra gente encerrar esse vídeo, a gente vai começar a falar sobre a importância da literatura não cristã para o pensamento cristão. E aí a gente vai entrar numa polêmica. As Crônicas de Nárnia. Que foi uma polêmica uns tempos atrás aí nas redes sociais. Um pastor que criticou uma cantora que era gospel, agora não é mais gospel, que falou que quanto mais ela lia as Crônicas de Nárnia, mais ela se aproximava de Deus. Aí a gente eu já tinha assistido as Crônicas de Nárnia, né? Já é bem famosa esse filme, famoso esse filme, o livro também, e a gente foi pesquisar e entender, né, inclusive num panorama do pensamento cristão, e já comenta se você quer que a gente faça um vídeo. Tá bom, Igor. Falando sobre esse livro aqui. Ele é desse jeito assim mesmo, tá? Ele fala muito sobre... C.S. Lewis, as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia, sobre a importância, né? E a gente foi pesquisar, foi ler, foi entender, né, o que influenciou, o que essa obra não cristã influencia no nosso pensamento cristão. Então, gente, como a gente vai entrar num pouco das Crônicas de Nárnia sobre o pensamento cristão, como esse foi uma grande polêmica, eu vou deixar pro Igor falar, né, o posicionamento dele, o que ele acha sobre isso. Ele, como teólogo, né, como estudante da Bíblia, ele vai se posicionar sobre isso, sobre... Selo de qualidade. Selo de qualidade. Fala aí, amor. Então, gente, voltando lá para G.K. Chesterton, que é o escrevendo sobre ortodoxia, defensor da fé, ele fala muito sobre a importância das fábulas, dos contos de fadas para as histórias infantis e para moldar o pensamento das crianças. Inclusive, eu li esse livro por causa desse livro, o Ortodoxia, por causa do panorama do pensamento cristão, que fala muito sobre ele. E ele fala que, ao contrário de nós cristãos pentecostais, eu tinha muito essa referência como pentecostal, e fui desmistificar isso lendo que criança não pode ler conto de fada, que conto de fada é do diabo. Cristão pentecostal tem aquela ideia que tudo é do demônio, né? E o G.K. Chesterton, ele desmistifica isso no livro Ortodoxia.
ele fala que, tipo, muitos dos contos de fadas foram feitos por cristãos. Contado que a gente pensa, né, que as lendas cristãs falam que eram macumbeiros, nada contra, ok? Não estão pregando ódio em nenhuma religião e tal, mas que muitos pentecostais falam que eram feiticeiros, que ia levar uma tua para o inferno. Não, eram cristãos. A maioria deles eram cristãos e existem muitos valores éticos cristãos por trás desses contos de fada. Ele vai falando da importância desses contos de fada para a formação. Então, gente, ele vai falar sobre tudo isso aí, essa importância da construção do pensamento cristão e das fábulas, da história, por que é importante para as crianças, o senso, o que tem de trás moralmente. Eu não vou te falar tudo porque eu te aconselho você ler o livro que você vai gostar muito. E se quiser, tem um vídeo, né, que eu já falei, vai ficar no comentário. E C.S. Lewis, ele era ateu, não sei se você sabe, eu li sobre a sua biografia, muito linda, sobre a sua história, algumas literaturas dele. Não cheguei ainda a ler um livro dele, ok? Vi o filme Crônicas de Nárnia, mas não li o livro das Crônicas de Nárnia, mas li alguns trabalhos dele, mas não li um livro. C.S. Lewis, ele era ateu, ele se converte ao cristianismo. Na Segunda Guerra, como as pessoas vão se afastando da fé, ele vai virar um apologista, assim como G.K. Chesterton, e ele já era um escritor renomado. Ele vai virar um apologista. O que é apologista? Um defensor da fé. Então ele vai começar a escrever literaturas excepcionais, voltadas aos cristãos, voltadas aos jovens. Só que ele vê que existe um público, que são os adolescentes e as crianças, que é mais difícil de se alcançar, e precisava ser alcançado. Então, para isso, ele quer transmitir valores cristãos, mas de uma forma literária, assim, não direta, como Jesus, falando por parábolas, por histórias. Então, para transmitir esses valores cristãos e transmitir uma mensagem de Cristo, ele vai fazer implicitamente uma literatura que vai falar sobre as Crônicas de Nárnia. E ali ele está tentando pregar para as crianças, ok? De uma forma lúdica, de uma forma ali, algo que remeta a valores cristãos, que nos lembre de Cristo, e para desenvolver a imaginação da criança, ok? Então o foco dele é atingir as crianças, pregar de uma forma lúdica, uma forma interessante sobre valores, sobre crenças, sobre fé, sobre acreditar em algo que muitas pessoas não acreditam. Você vai ver que as Crônicas de Nárnia giram em torno disso. Então não é tipo como ela falou aqui no início, é algo bíblico. As Crônicas de Nárnia não é bíblico, ok? Crônicas de Nárnia não é bíblico, porém, não quer dizer que é errado ler as Crônicas de Nárnia. Um cristão tem que ler muito a Bíblia todos os dias, mas também tem que ler outras literaturas. E as Crônicas de Nárnia foram escritas por um excelente escritor, que é C.S. Lewis, e não tem nada de antibíblico nas Crônicas de Nárnia. Tem, tipo assim, não é fundamentado na Bíblia, mas tem muitos ensinamentos bons, muita viagem, porque a literatura, né, fictícia, ficção, você vai viajar, né? Vai entrar em Nárnia, como tem aí, tava em Nárnia, entendeu? Mas é uma literatura muito boa que eu aconselho para vocês, antes de ver um filme, leiam essa literatura, muito boa, apesar de eu não ter lido, mas eu li muitas críticas a respeito, nós pesquisamos a respeito, mas eu li obras do C.S. Lewis e pesquisei muito sobre sua biografia, até quando o Panorama do Pensamento Cristão ele fala direto sobre ele. Então, se você quiser, já comenta aí. E é isso aí, gente. Inclusive o Igor comprou até um box. Eu tenho um box do C.S. Lewis. O box do C.S. Lewis. Ele vai mostrar aqui daqui a pouco. É isso aí. E o que ele falou é bem interessante, né? Porque entra a questão das crenças, né? E das percepções, né? Entra um pouco dessa questão. Não é uma obra bíblica, mas remete um valor cristão, uma percepção cristã, né? E por isso a importância da gente ler a literatura. Pra gente conseguir compreender. Eu não tinha esse pensamento do que remetia a isso. Depois que eu fui ler, eu fui entender o que as Crônicas de Nárnia queria dizer. O que o autor queria dizer. Pra mim era só um filme de conto de fada e tudo bem. O leão tava lá. Mas não. É algo que, se a gente for parar pra pensar, imaginar, entender, a gente vê como ele pensou, né, a história por trás. É um conteúdo para uma criança da idade do meu filho? Não, não é, porque meu filho não vai conseguir compreender, né? Então eu acredito que seja um público aí mais adolescente, mais da idade de 6 anos para cima, que contém essa compreensão. Então, né, isso nos faz refletir, né, sobre a importância de ler a Bíblia, a importância da gente ler outras literaturas, até porque se a gente quer evangelizar uma pessoa que não é cristã, né, a gente
é chato, né? Ficar toda hora introduzindo a Bíblia para uma pessoa que não tem essa noção ainda, né, da Bíblia. Aí tem uma pessoa que gosta daquele livro e você não sabe nem o que a pessoa está falando. Se você já está nisso informado, você já leu, você vai puxar aquele assunto com aquela pessoa sobre aquele determinado livro e vai conseguir dali evangelizar, né? E o Igor vai mostrar aqui o livro que a gente falou sobre do C.S. Lewis, né? Esse box aqui eu comprei no site Livrarias Famílias Cristã. Não é publi, tá, gente? Não tô fazendo, não ganho nada com isso, não tô fazendo merchandising, só tô te pagando um bizu. Olha, não tô ganhando nada com isso. Tá bom, não tô fazendo merchandising. Então, hoje a inflação tá cara, a gasolina tá cara, tá tudo caro. Então me ajuda aí, gente. Não tô te dando isso de graça, esse bizu de graça, não tô recebendo nada. Se inscreve no canal, tu não vai pagar nada pra se inscrever. Ao contrário, sempre vai receber. Inclusive eu fiz um vídeo falando como comprar livro barato, que tá logo no nosso início lá. O Igor é muito marqueteiro, né? Não tô ganhando nada com isso. Então você me ajuda, já se inscreve. Tem um box aqui que eu comprei que eu ainda não li, porque eu tô num processo que eu tô fazendo um livro, tô escrevendo um livro, vou te contar um segredo, eu tô escrevendo um livro. Então para isso eu tô lendo literaturas que vão me ajudar a enriquecer esse livro. E por isso que eu dei uma pausa de ler outras literaturas. Mas eu sempre leio, eu leio mais ou menos um livro por mês. Mas esse box aqui eu comprei por causa que eu amo o C.S. Lewis, né? Li sua obra, li sua vida, amo ele. Mas não cheguei a ler um livro, li obras, mas não livros. Aqui nesse box tem Cristianismo Puro e Simples, 4 Amores. Esse Cristianismo Puro e Simples é um dos livros que eu te falei que ele escreveu na Segunda Guerra. Cristianismo Puro e Simples, Os 4 Amores, O Peso da Glória, A Abolição do Homem e Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. Esse aqui é muito engraçado, Carta do Diabo para o Seu Aprendiz, que é como se o diabo estivesse falando, né, como está a humanidade, como é que tá os crentes, que muita coisa não é o diabo que faz, as pessoas ficam culpando o diabo. Muito interessante esse livro. Gente, esse livro aqui eu acho que foi esse box aqui, na época, a Família Cristã ainda nem estava então numa loja assim quanto está hoje. Foi 50 reais. Foi base de 50 reais. Ele nem acreditou. Sendo que um livro desse box é quase 50 reais. Ele nem queria comprar, né? Que ele achou que era furado, né? Aí ele comprou, foi um dos primeiros livros. Aí chegou tudo certinho. É por isso que eu fiquei aí ele virou fã de lá. E vem, inclusive, com tipo um caderninho que pra vocês escrever. Aqui, que lindo o caderno, lindo. É verdade. Olha, gente, que lindo. A capa dele, ó. Mostra por dentro. Pra escrever, ó. E vem com reflexões diárias do C.S. Lewis. Ele nunca nem usou, né? Nem usei, porque tá quadrado, é tão lindo, fica até com pena. É tão lindo que fica até com pena de usar. Então, muito bom, gente. Se você quiser, faça um vídeo falando sobre um pouco mais sobre o box. Mas é isso aí. Então é isso, gente. A gente já vai encerrar esse vídeo, porque eu acho que esse vídeo ficou muito extenso, né? O Igor fala pra caraca. Mas se inscreve aí no canal se você gostou desse vídeo. Deixa o like, né? Compartilhe, comente. Gente, eu peço desculpa, eu ainda não tenho muita habilidade de falar de frente às câmeras. O Igor já é mais... Só em frente às câmeras, que fala com a beleza. Não, ele também fala pra caraca. Pior que ele fala muito rápido, né? Ele vai embora. Ninguém entende nada que ele fala. Deu uma de Nick Moretti aqui, né? Mas tudo bem. É Nick Moretti? É Nick Moretti. Pessoal, então se inscreve no canal. Se você quer mais um vídeo com a Sueli, comenta aí se quer um vídeo só da Sueli, para ela tomar coragem de fazer um vídeo sozinha. Ele tem que estar junto comigo. Comentem também que foi a maior dificuldade para conseguir gravar esse vídeo. Eu fiquei falando ele maior tempão. Então comentem aí embaixo. E, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo aqui, ó. Deu trabalho para fazer, então, por favor, se puder nos ajudar, nosso canal tá pequeno, então nos ajude a divulgar isso aqui, a gente não ganha nada por isso, então só ganha a nossa satisfação em ver você recebendo esse conteúdo, aprendendo junto com a gente. Então compartilha pra galera, compartilha no seu grupo da escola, é isso aí. E se inscreva, tá? Graça e paz, Deus abençoe a vida de vocês.